Há exatamente 100 anos, ao cair da noite, um homem saía com uma longa vara e uma chama na ponta. Seu trabalho? Acender um a um os postes de gás que iluminavam as ruas. Era o acendedor de lampiões, uma profissão essencial. Hoje, esse ofício não só desapareceu, ele parece quase um conto de fadas. E ele não está sozinho. Por trás de cada lâmpada de LED, de cada algoritmo silencioso, há uma profissão que morreu para que outra nascesse. A história do trabalho humano é um ciclo constante de fim e recomeço. E a pergunta que todos nós deveríamos fazer não é será que meu emprego vai acabar? Mas sim, o que vai nascer no seu lugar? A resposta pode te surpreender e até te dar esperança. Esse ciclo tem um nome: obsolescência criativa. Soa frio, mas é a própria essência do progresso. Toda vez que uma tecnologia nova surge, ela não apenas melhora a vida, ela torna algo antigo desnecessário. O carro matou a profissão do cocheiro, a eletricidade enterrou o acendedor de postes, e o telefone automático fez com que milhares de telefonistas perdessem seus empregos da noite para o dia. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conta. Para cada emprego que desaparece, outro surge. Só que no começo ele é tão pequeno, tão invisível, que parece irrelevante, até que de repente vira o centro do mundo. E é exatamente isso que está acontecendo agora, em 2025. A próxima onda já está aqui, e ela é mais silenciosa, mas muito mais poderosa do que todas as anteriores. Vamos viajar um pouco no tempo. Imagine entrar em um cinema nos anos 1950. Tá escuro, você tropeça nos degraus, até que uma luzinha suave aparece na lateral. É o lanterninha, com seu uniforme impecável e uma lanterna na mão, guiando você até seu lugar. Ele era uma figura quase sagrada da experiência cinematográfica. Hoje, nem existe mais. A automação das salas, a iluminação de emergência e até o hábito de checar o celular no escuro fizeram seu trabalho sumir. E ele não foi o único. Lembra da telefonista que dizia "um instante, por favor", enquanto conectava sua ligação? Ou do leiteiro que deixava garrafas frescas na porta de casa ao amanhecer? Todas essas pessoas tinham rotinas, salários, orgulho no que faziam. E de uma hora para outra, o mundo simplesmente não precisou mais delas. Mas não pense que isso é só coisa do passado. A verdade é que a onda de desaparecimento está mais forte do que nunca. Em 2025, a inteligência artificial e a automação estão avançando tão rápido que empregos que pareciam seguros há 5 anos agora estão na mira. Caixas de banco, atendentes de call center, digitadores de dados, todas essas funções repetitivas e previsíveis estão sendo substituídas por algoritmos que não cansam. Não pedem férias e não cometem erros. O Fórum Econômico Mundial estima que até 2030, quase 100 milhões de pessoas precisarão mudar de carreira por causa disso. Parece assustador? É, mas aqui está o que ninguém te conta. Essa mesma tecnologia que está apagando velhos empregos está, ao mesmo tempo, acendendo novos. E eles são mais fascinantes do que você imagina. Enquanto alguns empregos desaparecem, outros estão explodindo. E muitos deles nem existiam há uma década. Pense nisso. Em 2015, você teria dificuldade para explicar o que é um especialista em ética de inteligência artificial. Hoje, essa é uma das profissões mais disputadas no mundo. Empresas sabem que se soltarem uma IA sem freios, o caos está garantido. Então, elas contratam pessoas para ensinar limites às máquinas. Soa paradoxal, não é? Mas é só o começo. Temos também o engenheiro de dados, que transforma oceanos de informação em decisões reais. O analista de cibersegurança, que protege empresas de ataques invisíveis. E até o gestor de bem-estar corporativo, cujo trabalho é garantir que os humanos não enlouqueçam tentando acompanhar o ritmo das máquinas. E tem mais.
Você já ouviu falar de um especialista em economia circular? É alguém que ajuda empresas a transformar lixo em lucro, fechando o ciclo de produção para que nada vá parar no aterro. Ou o neuropsicólogo corporativo, que estuda como o cérebro humano lida com o estresse do trabalho hiperconectado. Essas não são profissões de ficção científica. Elas existem, estão contratando e pagam muito bem. O que todas têm em comum? Elas resolvem problemas que só surgiram nas últimas décadas. Problemas criados, ironicamente, pelo próprio progresso. E isso nos leva a uma pergunta crucial. O que essas novas carreiras exigem de quem quer nelas trabalhar? Será que é só saber programar? Será que é ter um diploma caro? A resposta é mais simples e mais humana do que você imagina. Aqui está a grande revelação. As profissões do futuro não estão pedindo mais tecnologia. Elas estão pedindo mais humanidade. Sim, você ouviu direito. Enquanto as máquinas dominam cálculos, padrões e tarefas repetitivas, o que se torna raro e valioso é o que só um ser humano pode oferecer. Pensamento crítico para questionar se uma IA está sendo justa. Criatividade para imaginar soluções que um algoritmo nunca veria. Empatia para liderar equipes em um mundo hiperdigital. O Fórum Econômico Mundial coloca essas soft skills no topo da lista de competências do futuro. E isso muda tudo, porque significa que seu valor no mercado de trabalho não está no que você sabe fazer com as mãos ou com um teclado, mas no que você carrega dentro da cabeça e do coração. Isso quer dizer que a tecnologia não é sua inimiga, ela é sua ferramenta. O acendedor de lampiões não foi traído pela eletricidade, ele foi ultrapassado por uma solução melhor. Da mesma forma, o telefonista não foi demitido por maldade. Seu trabalho foi absorvido por um sistema mais eficiente. E você? Você não precisa temer a IA, precisa aprender a usá-la, porque o futuro não pertence àqueles que sabem tudo sobre máquinas, mas àqueles que sabem como ser humanos no meio delas. E essa é uma habilidade que ninguém pode automatizar. A pergunta agora é como você começa a desenvolver isso. A resposta está em algo que parece simples, mas é profundamente revolucionário. Curiosidade. A curiosidade é o motor de toda adaptação. Foi ela que levou os primeiros fotógrafos a abandonarem a câmera escura para aprender sobre sensores digitais. Foi ela que fez antigos digitadores se tornarem designers gráficos. E é ela que, hoje, leva bancários a se tornarem analistas de risco com IA. Ninguém nasce sabendo lidar com o novo. A gente aprende porque quer entender, porque se importa, porque recusa a ideia de que o futuro é algo que acontece com a gente. E não algo que a gente constrói. E a melhor parte, você não precisa começar do zero. Muitas das habilidades que você já tem, escutar, resolver conflitos, organizar ideias, são exatamente as que o mercado do futuro está implorando por. O segredo está em reconectar o que você já é com o que o mundo precisa agora. E não estamos falando de uma mudança distante. Isso está acontecendo agora, em 2025. No Brasil, o IBGE mostra um mercado de trabalho mais dinâmico do que nunca, com novas vagas surgindo em áreas que mal existiam há 5 anos. Startups de tecnologia, empresas de energia limpa, consultorias de transformação digital. Todas estão caçando pessoas com esse perfil híbrido, técnico o suficiente para entender a máquina, mas humano o bastante para dar sentido ao seu uso. E o mais surpreendente? Muitas dessas empresas não exigem diplomas tradicionais. Elas querem portfólios, projetos reais, demonstrações de pensamento. Ou seja, o que você faz fala mais alto do que o papel que você tem na parede. Claro, essa transição não é fácil. Muita gente se sente perdida, como se estivesse correndo em uma esteira que acelera sozinha. E é verdade, o ritmo é intenso. Mas olha só o que a história nos ensina. Quando o rádio chegou, os jornais não morreram. Eles se reinventaram. Quando a TV surgiu, o rádio não sumiu. Encontrou seu nicho.
E quando a internet explodiu, nem tudo virou caos. Pelo contrário, surgiram novas formas de contar histórias, de vender, de ensinar. A mudança não apaga o passado, ela o transforma. E quem sobrevive, não, quem prospera, é quem entende que seu valor não está no cargo que ocupa, mas na capacidade de se reinventar sem perder a essência. Pense no seu avô ou na sua avó. Talvez eles tenham trabalhado a vida inteira na mesma fábrica, com a mesma função, pelo mesmo salário. Naquela época, lealdade e repetição eram virtudes. Hoje, o jogo mudou. A lealdade agora é para com sua própria evolução. E a repetição virou o maior risco de todos, porque qualquer tarefa previsível pode ser automatizada. Mas criar, questionar, cuidar, conectar, isso é território exclusivamente humano. E é por isso que profissões como coaching, mediação de conflitos e até design de experiências emocionais estão em alta. Elas não resolvem problemas de máquina, resolvem problemas de gente. E gente sempre vai existir. E tem um detalhe crucial. Você não precisa virar um especialista da noite para o dia. A transição é feita de pequenos passos. Um curso online aqui, um projeto voluntário ali, uma conversa com alguém de outra área. Foi assim que muitos dos profissionais que hoje lideram times de IA começaram. Não como programadores, mas como psicólogos, historiadores, até músicos. Eles trouxeram uma perspectiva que a tecnologia pura não tinha. E foi justamente isso que os tornou indispensáveis. Porque o futuro do trabalho não é sobre ser o mais técnico, é sobre ser o mais completo. Sobre unir o que as máquinas fazem bem com o que só os humanos sabem fazer. Dar sentido. Isso também muda a forma como pensamos em educação. Antes a gente estudava para uma carreira. Hoje a gente estuda para uma vida inteira de adaptação. As universidades já estão percebendo isso. Cursos híbridos, com ética, tecnologia e humanidades, estão se tornando a norma. E o aprendizado não para na formatura. Ele continua em podcasts, em comunidades online, em experimentos reais. Porque o conhecimento não é mais um destino, é um fluxo. E quem se conecta a esse fluxo, em vez de tentar guardá-lo em uma caixa fechada, é quem vai navegar com segurança pelas tempestades e oportunidades dos próximos anos. E olha que ironia linda. As profissões mais futuristas muitas vezes resgatam valores antigos. O especialista em ética de IA, por exemplo, faz um trabalho que filósofos gregos fariam com orgulho. O gestor de bem-estar corporativo é, no fundo, um cuidador moderno, como os curandeiros de antigamente, mas com dados. Até o engenheiro de dados, com toda a sua tecnologia, está apenas fazendo o que cartógrafos faziam há séculos: mapear o desconhecido para que outros possam navegar com segurança. O futuro, então, não é uma ruptura total com o passado. É uma recombinação, uma dança entre o que sempre fomos e o que agora podemos ser. Então, da próxima vez que você ouvir que a IA vai roubar todos os empregos, respire. Porque a história mostra outra coisa. A tecnologia não rouba empregos, ela redefine o valor do trabalho humano. O que era valioso ontem, força física, memória, repetição, é tarefa de máquina hoje. O que é valioso agora, criatividade, julgamento, conexão, é exclusivamente nosso. E isso é libertador, porque significa que seu futuro não depende de competir com um algoritmo, mas de se aprofundar no que te faz único. Seja você um professor, um contador, um designer ou um motorista, a pergunta não é "vou ser substituído?". É "como posso usar o novo para ampliar o que só eu sei fazer?". E essa é a grande virada. Em vez de temer o desaparecimento, podemos celebrar o renascimento. Porque cada vez que um emprego morre, ele abre espaço para algo mais alinhado com o que o mundo precisa agora:
O lanterninha sumiu, mas surgiu o designer de experiência do usuário, alguém que garante que cada clique seja intuitivo e humano. O datilógrafo foi substituído, mas nasceu o editor de conteúdo multimídia, que conta histórias em vídeo, áudio e texto. A evolução do trabalho não é uma perda, é um upgrade coletivo. E você não é uma vítima dessa mudança. Você é um agente dela. Cada escolha que você faz, aprender, questionar, criar, é um voto no tipo de futuro que quer habitar. Por isso, não subestime o poder de começar pequeno. Você não precisa largar tudo hoje para virar um especialista em IA, mas pode começar perguntando: como essa tecnologia afeta o meu trabalho? Pode conversar com alguém de outra área. Pode testar uma nova ferramenta. A adaptação não é um salto no escuro, é uma série de passos iluminados pela curiosidade. E cada passo conta, porque o futuro do trabalho não será construído por gênios solitários em silício, mas por pessoas comuns que decidiram não ficar paradas. Pessoas como você, que mesmo com medo escolhem olhar para frente. Então, vamos voltar àquela pergunta inicial. Qual profissão do passado você gostaria de ter tido? Talvez o lanterninha, com sua lanterna guiando sonhos no escuro. Ou o leiteiro, trazendo frescor ao amanhecer. E agora, olhando para o futuro, qual dessas novas carreiras você se vê fazendo? Será que você será o especialista que ensina limites à IA? O arquiteto de cidades sustentáveis? Ou talvez algo que nem existe ainda? Uma profissão que só nascerá porque você decidiu criá-la. O ciclo continua, e você não está fora dele. Você está no centro, porque o trabalho do futuro não será feito por máquinas sozinhas, nem por humanos do passado. Será feito por humanos que aprenderam a dançar com o novo. O trabalho sempre mudou. Do acendedor de lampiões ao especialista em ética de IA, a história é a mesma. O que é mecânico desaparece, o que é humano se transforma. E a próxima grande profissão pode ser uma que nem imaginamos ainda. Talvez seja a sua. Então, antes de fechar este vídeo, deixa uma pergunta nos comentários. Qual dessas profissões antigas você mais gostaria de ter tido? E qual das novas você acha que vai dominar o futuro? Se este vídeo te fez pensar sobre seu lugar nesse ciclo, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos episódios, onde vamos continuar explorando como o passado explica o futuro. Até a próxima!